Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Pensando Bem, aqui na FM Cultura 107,7, essa referência de qualidade, de acompanhamento sempre da área cultural, do que está acontecendo na cidade e no Rio Grande do Sul. Aqui ao meu lado, professor Juremir Machado da Silva. Tudo bem, Juremir? Tudo ótimo, Nando. Claro, né, nesses tempos de tanta chuva, de preocupações futebolísticas e tudo mais. Muitas tensões. Tensões de todo tipo, políticas, econômicas e como é que chama esse negócio aí? Pluviométricas. Pluviométricas. Inclusive, o professor Fischer, lá em Princeton, não conseguiu estar conosco. Parece que ainda não se recuperou do que está acontecendo, né, em relação a Inter e Fluminense. Exato. Né? Então, vamos aguardar, né, a sua presença no próximo programa. O papo hoje é com Benhur Bortolotto. Ele é filósofo, graduado pela URGS, e hoje ele é o nosso diretor do Departamento do Livro e da Literatura da Secretaria Estadual da Cultura. Falei certo, Benhur? Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui contigo, Nando, Juremir. Um abraço para o professor Fischer, que faz tempo que eu não vejo. Sim, Departamento de Livro, Leitura e Literatura da Secretaria de Estado da Cultura é um departamento novo. O departamento foi criado agora no início do ano. Agora, nessa atual gestão agora? Isso, nessa atual gestão. Quando o governador Eduardo Leite assumiu o governo há 4 anos, a Secretaria de Cultura teve que ser recomposta. Então, a estrutura administrativa era menor, né? A Secretaria de Cultura passou a ter mais cargos, a ter mais gente, né, nessa segunda gestão, não só da estrutura administrativa, como a criação do departamento novo, né? Esse departamento tem o Sistema Estadual de Bibliotecas, a Biblioteca Pública do Estado. O Juremir é um frequentador lá da nossa biblioteca. Acontece muita coisa boa na biblioteca atualmente. Aliás, tem acontecido muita coisa lá na biblioteca. A diretora Ana Maria de Souza também, uma das pessoas... Aliás, falamos ontem, o Juremir, de trazer ela aqui no programa, né, Juremir? É uma boa ideia convidar a Ana Maria. Precisa de uns 2 ou 3, assim, porque a Ana Maria, tu dá a corda... Ela fala... Dá bom dia, ela sai falando. Sai falando. Esses dias ela se atrasou para uma reunião e disse, desculpa, mas é que eu tava com a TV do Peru. E eu falei, do Peru? O que tu falava com a TV do Peru? Mas a Ana realmente é uma pessoa encantadora, que também vem trabalhar no Estado a partir de um concurso público que o governo do Estado fez. Fazia 10 anos que não havia concurso público, então tem uma leva de servidores. A nossa equipe hoje de servidores técnicos da Secretaria, analistas culturais, é uma equipe maior do que era nos últimos 4 anos, e é uma gente nova, com muita vontade de trabalhar, muito capacitada. Realmente eu brinco que tem muito desafio, assim, quando pega um departamento novo, tem que estruturar a política pública, né, sincronizar ações de instituições que trabalhavam mais ou menos independentes, né, mas o que facilita é a qualidade das pessoas que estão lá. Agora, Benhur, neste ano, o grande tema no Rio Grande do Sul foi o fato de que alguns eventos muito importantes, como a Feira do Livro de Porto Alegre, o Festival de Gramado, o Porto Alegre em Cena, o Musicanto, e tem mais ainda, não foram contemplados pela Lei de Incentivo à Cultura. Eles não puderam captar recursos, embora empresas tivessem se comprometido a dar recursos. A feira, por exemplo, a Feira de Porto Alegre, ela já tinha mais ou menos acordado com algumas empresas de captar 800 e tantos mil reais. E aí mudaram os critérios no Conselho de Cultura, que é quem distribui, né, o alvará de captação, e eles não puderam captar. E ficou todo mundo sem entender, porque se a lei de incentivo não contempla a Feira do Livro de Porto Alegre, o pessoal já não entende mais assim, mas então contempla o quê? Pois bem, a lei de incentivo, ela realmente teve no centro de uma discussão bastante acalorada nos últimos meses, porque, né, foi uma sequência, o Festival de Cinema de Gramado, a Feira do Livro de Porto Alegre, vários outros eventos. A lei de incentivo, ela tem uma trajetória nos últimos anos muito interessante, tá?
Quando eu entrei, antes de ir para o departamento, eu fui membro do Conselho de Cultura, e eu entrei em 2019 no Conselho de Cultura. Tinha metade dos recursos que tem hoje. Eram 36 milhões. E sobrava dinheiro. O que isso significa? O que estava disponível para o governo, né, via isenção fiscal e investir em atividades culturais, não era usado. Por razões distintas. É isso que eu perguntar, se é falta de projeto. Por razões distintas, tá? Às vezes, por dificuldade de captação. Tá? As regras para captação antes eram mais complicadas, então a contrapartida do empresário que estava dando patrocínio era maior. O sujeito vai patrocinar um projeto, ele tem que aportar 10%, 15% no Fundo de Apoio à Cultura, em alguns casos 20%. Enfim, tinha uma série de custos e de investimento burocrático pela base de cálculo que te permitia saber quanto tu podia, quanto tu não podia. Mas isso é um ponto importante, desculpa te interromper, porque as pessoas sempre perguntam. Quando um empresário decide, olha, eu vou destinar 800 mil para a Feira do Livro, no escopo da LIC, ele tem que meter a mão no bolso também para botar algum dinheiro dele, ou ele apenas faz bonito com os impostos que ele não entrega ao governo? Tem. Na Lei Rouanet, não, tá? É 100% de isenção. No caso da lei estadual, tem uma contrapartida. Essa contrapartida, que é dada para o investimento na LIC, ela alimenta o Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, que é o investimento direto, né? No FAC não é a isenção fiscal, o governo entrega o recurso. O que a secretária Beatriz e a equipe dela, o Rafael Bale lá, que é o meu colega diretor de fomento, ele entendeu, né? Ele é um servidor do Estado, está há alguns anos vendo essa dinâmica, é um estudioso do assunto, ele entendeu que se diminuíssemos a contrapartida, mais empresas iam aportar. E se nós desburocratizássemos, mais empresas iam aportar. Então, boa parte daqueles bons projetos que o Conselho de Cultura reconhecia como projetos de mérito cultural, mas que acabavam não saindo do papel, teriam mais chance. Tá? Então, isso é importante de mencionar, porque a partir dessas mudanças nas regras, né, tornou mais barato para o empresário patrocinar. Ainda assim, ele tem que aportar no FAC, tá? Mas a contrapartida é menor, e é menor ainda se for uma obra de restauro de um bem tombado, né? Vamos restaurar um prédio tombado em nível municipal, estadual, federal, enfim. A contrapartida é menor. Isso aqueceu bastante a própria LIC. Tá? Então, ou seja, sem aumentar a dotação, sem aumentar o recurso destinado, a gente tinha mais recursos sendo de fato utilizado, porque os produtores conseguiam captar. Em paralelo a isso, a verba foi crescendo anualmente. Então, a secretária Beatriz assumiu com uma verba de 36 e a LIC chegou hoje a 70. Dobrou, 100%. Tá? A LIC teve 2 aumentos. Teve um aumento, acho que no governo Tarso, em torno de 20%, desde que ela foi criada, lá em meados dos anos 90. Teve esse aumento lá com o governo Tarso de em torno de 20%, e agora um aumento de 100%. Aumentou 100% e começou a faltar dinheiro. Primeiro, porque as regras estão mais claras e mais fáceis, tá? E as regras, quem faz é quem é? As regras administrativas são do governo do Estado. Certo. Tá? São do governo do Estado. Essa gestão é da secretaria, né? A escolha dos projetos é que é do Conselho. E o Conselho pode estabelecer os critérios com os quais ele vai selecionar os projetos. Com os quais ele vai selecionar. Tem autonomia para estabelecer os critérios. Total autonomia para estabelecer esses critérios. Agora, além dessa desburocratização, teve um outro fenômeno importante, que foi a Lei Aldir Blanc I. Tá? A gente teve um contexto de pandemia, teve uma primeira Lei Aldir Blanc que colocou muito recurso para a cultura, e que foi uma construção da sociedade civil. Recurso federal. Recurso federal, né? Mas foi uma construção da sociedade civil, prefeituras, gestores municipais, gestores estaduais, o Congresso. E isso popularizou muito o acesso
das pessoas à plataforma, as plataformas que o governo usa para fazer essa distribuição. Então, muita gente passou a acessar esses mecanismos, né? E o que a gente vê hoje é um mercado superaquecido, né? De novo, o dobro do recurso, e pela primeira vez esse recurso está sendo disputado. Quando esse recurso passa a ser disputado, os critérios eles passam a ser mais visados, né? E, enfim, o Conselho é totalmente autônomo para definir esses critérios, está lá na... Eu fiz uma entrevista, tive uma conversa com a Consuelo, a presidente do Conselho, ela foi muito gentil, muito até didática na explicação. De toda maneira, a ideia, por exemplo, existem grandes eventos que sempre são contemplados, eventos, por exemplo, da capital, então vamos tentar criar critérios que permitam irrigar eventos que nem sempre são contemplados, menores, do interior. Tá bem? Mas o problema é o que fazer com esses grandes eventos tão importantes para a sociedade. Por exemplo, Gramado, dá para imaginar que ele possa se manter por ser, digamos, um evento comercial, turístico, etc. Mas a feira de Porto Alegre, será que ela se mantém se ela não tiver a possibilidade de captar na LIC? Eu só para acrescentar, eu não entendi ainda o critério claramente que exclui eventos tradicionais. O Jeremy está falando na feira, mas o Festival de Gramado, que é uma referência até de divulgação do nosso estado, né? É uma referência nacional, todo mundo fala, até internacional, do Festival de Gramado. O Porto Alegre em Cena, que é uma tradição, agora tem o Poa Jazz há alguns anos também, não sei se esqueci alguns, mas são eventos assim que estão no calendário da cidade, né? Eu queria só entender por que eles ficam fora, qual foi o critério que isso foi adotado. Não, esses não são eventos contemplados pela LIC. Eu vou tomar um pouco de cuidado aqui, porque realmente, como eu já saí do Conselho, claro. E o Conselho é totalmente autônomo para definir isso, né? Ainda que eu não concorde, eu respeito a autonomia do Conselho, claro. Certo? Me parece razoavelmente simples olhar para o fato de que, se tu tem que comparar várias coisas que são iguais do ponto de vista daqueles critérios que o Conselho, né, estabelece, vamos lá, dimensão simbólica, todo mundo tira a mesma nota, né? Dimensão cidadã, todos os projetos tiraram a mesma nota. Dimensão econômica, não sei se deveriam, mas todos tiraram a mesma nota, né? A partir disso, tu precisa colocar um critério novo na jogada. De desempate. De desempate. Por exemplo, a cidade que recebeu no ano anterior, exato, não recebe neste. Se esse é o melhor critério ou não, eu não vou entrar no mérito, claro. Tá? Mas se tu tem uma lista de critérios e tá dando empate em tudo, né, tu acaba tendo que colocar um elemento externo. E esse elemento externo... Os critérios não estão tão bons, porque sim, todo mundo empata em tudo, esses critérios não são operacionais. Ou o critério ou a régua de avaliação. É isso. Enfim, né, porque realmente... É curioso ver que tantos projetos tenham tido a mesma nota no impacto econômico, por exemplo. Tá? De qualquer forma, ainda que se critique o modelo, ainda que se queira ajustar o modelo, nós temos que ter em mente que esses eventos todos que foram citados aqui, eles empregam muita gente. Vamos lá, eu estou trabalhando agora com a Feira do Livro de Porto Alegre, tá? A gente fez a Secretaria de Estado da Cultura está pagando integralmente a parte artística da... O governo, através da Secretaria, resolveu aportar diretamente para suprir o que não foi obtido pela LIC. O Instituto Estadual do Livro, ele vem sendo um parceiro da Câmara Rio-Grandense do Livro na Feira do Livro. A gente faz lá o desafio literário, a gente sempre tem a nossa programação do IEL voltada para os artistas locais. Esse ano, com a criação do Departamento de Livro, o papel do IEL ia ser maior, então o que nós conseguimos fazer para contornar o problema foi fazer com que o IEL, com que os recursos que o Instituto Estadual do Livro tinha para a Feira do Livro, fossem usados para contemplar o todo da programação artística. O aporte do governo passou de quanto para quanto? Nós vamos investir R$230 mil na Feira do Livro. Normalmente era quanto? Não sei te dizer os dados do ano passado, mas era uma programação bem mais modesta. O que nós fizemos nesse ano foi, a partir do planejamento que a Feira do Livro nos passou, tá?
nós vimos ali, tinha um valor de R$ 199.600, que era cachês. E conseguimos viabilizar o pagamento integral desses cachês, né, com algum remanejo do orçamento do próprio, né, departamento, que tem outras ações para fazer. O Jeremir falava aqui da nossa biblioteca pública, que está recebendo muito investimento também. Então a gente fez esse remanejamento e está colocando mais R$30 mil numa ação de Vale Livro. Tá? Vai ter Vale Livro. Vai ter, Porque Vale Livro é algo muito comentado. São Paulo, por exemplo, na Bienal, usa Vale Livro, acho que numa soma bastante significativa. E isso ajuda muito os editores, que afinal de contas querem vender livros, se sentem bastante beneficiados. Explica para o pessoal que não sabe o que é o Vale Livro, Júlio. O governo dá um vale, tu podes ir lá e escolher um livro, dá um vale para os estudantes, e tu podes escolher o livro que tu quiser até um determinado valor. Sim, vale um livro. O nosso vale, a nossa ação vai ser voltada para estudantes da rede pública, eles vão poder gastar em qualquer barraca da Feira do Livro. Tá? E por que eu falava do impacto econômico? Na Feira do Livro, nós temos muitas famílias, muitos livreiros, são empresas familiares, são empresas que tiram o seu 13º, tiram sua possibilidade de fazer férias da Feira do Livro. Sim, é o momento de vender diretamente. É o momento de vender diretamente, então é o momento de vender mais. Tá? Então, a gente não pode esquecer que mesmo esses grandes eventos, eles têm um impacto econômico na vida de muitas pessoas e não são só de grandes empresários. O caso da Feira do Livro eu acho bastante exemplar, porque boa parte dessas livrarias que expõem lá são empresas familiares. E são empresas familiares que têm na Feira do Livro, pela visibilidade que tem, pela relação afetiva que a cidade tem com a Feira do Livro, uma grande oportunidade de aumentar a sua receita. Então, o impacto de um evento como a Feira do Livro, para além da parceria que se faz com as escolas, para além da difusão da nossa literatura aqui do Rio Grande do Sul, porque vem gente de fora, né, vem editores de fora, tem também um impacto econômico significativo na renda de muitas famílias. Né? Então, eu acho que esses são critérios que, às vezes, ficam difíceis da gente avaliar muito friamente. Né? Mas, quando está no conselho, eu estive no conselho avaliando o projeto, às vezes a gente olha um projeto e se afeiçoa muito ao projeto. Passam lá projetos incríveis, mas a gente tem que olhar para além da proposta estética do projeto, o impacto que vai ter na vida das pessoas que trabalham com a economia da cultura e também a viabilidade, né, Juremir? Porque tu tá há alguns anos na labuta, tu sabe. Sim. Às vezes tu tem o melhor projeto do mundo, mas ele não vai interessar para nenhuma empresa. Tu pode dar alguns exemplos para nós, Bernardo, do que o pessoal mais está levando lá de ideias, de projetos e tal, o que vocês estão analisando, ou se tem alguma espécie, algum tipo de projeto que chega mais do que os outros? Olha, a pandemia deu uma virada de chave, assim, porque antes da pandemia a gente avaliava muita parte cultural de festa, festa do trigo, festa da cultura agrícola local. Tá, isso era predominante, de modo geral. De dupla sertaneja, então, se fazia uma festa desde artesanato até atividades musicais, enfim. A partir da pandemia, muito vídeo para YouTube, muita produção audiovisual, muita contação de história virtual, né? Projetos de podcast também. Música, uma área que me interessa. Muito projeto de música. E de Feira do Livro diminuiu do ano passado para esse. Ano passado acho que foram 10 ou 11 projetos apresentados, esse ano foram 8. Tá? Então nós estamos trabalhando lá no departamento no mapeamento das feiras do livro existentes, né, para fazer uma política mais estruturada para as feiras do livro, porque eu vi, quando eu estava no conselho, projeto de Feira do Livro com muito pedido de recurso para infraestrutura e para música e pouco para autor. Vi projetos de Feira do Livro maravilhosas, tá?
Mas, às vezes, a pretexto de se fazer uma festa literária, se fazia uma festa de várias linguagens e o livro não necessariamente tinha o protagonismo, não era o protagonista que deveria ter para habilitar a se chamar. Às vezes até criava, eu fui muita feira do interior, às vezes criava um conflito até mesmo com a música, porque às vezes assim, o cantor contratado ia ganhar muito mais do que os autores todos juntos. Já vi isso no conselho, assim, de somar as rubricas, assim, tem que... Deu uma crise aqui, o Gabriel Pensador fez até uma música falando sobre isso. Sim, teve a famosa crise do Gabriel Pensador. Que eu lembro. Lembra? Recebeu uma quantia substancial, que destoava, do restante do orçamento da feira. Uma coisa que eu acho interessante notar... Eu acho que a culpa não é dele, até falando sobre isso. Ele vende o produto dele. É o produto dele, o preço dele, é esse, os caras pagaram. Eu não sei se ele não deve ter ligado para os outros, para o Juremir, para o Carpinejar, né? Quanto vocês estão ganhando e tal, não sei. Eu acho que não, né? Me fizeram uma proposta assim, foi. Mas que deu um rolo, deu. Não, eu lembro dessa polêmica. Para o gestor público é muito importante ter em mente que nós precisamos atrair pessoas para o livro. Tá? E isso é fundamental. No Rio Grande do Sul, 2/3 das nossas crianças não abrem um livro fora da escola. Isso é grave. Tá? Então agora a gente está reestruturando lá nós temos uma política pública de 51 anos, que é o autor presente. Tá? Nós vamos, em 2024, fazer o maior autor presente da história do Rio Grande do Sul, o maior autor presente da sua história. Nós vamos manter o nome, vamos colocar alguns princípios novos no programa. Mas para que a gente está olhando a partir de agora? A gente está olhando para um programa de leitura que envolva não apenas uma atividade anual com aquele jovem, né? Hoje no Autor Presente a escola escolhe o autor vai lá, o Instituto Estadual do Livro paga o cachê, a Secretaria de Educação compra alguns livros e tem essa atividade de leitura. Pois bem, cada turma que vai participar vai ter 4 encontros literários. Porque o que a boa indicação da pesquisa empírica mostra é que leitor se faz com continuidade. Tá? Então a gente vai focar nos mais jovens, tá? Vamos ter o programa sendo desenvolvido para todas as idades, mas vamos focar nos mais jovens e nos professores, porque a gente tem que investir na qualificação do professor para sensibilizar para a leitura. Tá? Isso a gente está falando dos pequenos num estado que já virou a curva demográfica. Né? A gente já está com a população descendo a curva. Então, ou a gente trabalha com a juventude agora, tá? Ou não trabalha mais. Bem, nas escolas, tu falou que as crianças, 2/3 que não leem, né? Agora a criança, ela pode ser incentivada a ler. Qualquer criança pode ser incentivada a ler. Qual é a minha pergunta para ti? Há hoje uma sincronia, uma ligação com, por exemplo, as escolas estaduais, tá, públicas, que fora dos livros didáticos, aqueles que são os obrigatórios, mas de terem bibliotecas, livros de qualidade, que haja essa participação, esse incentivo também nas escolas, porque eu acredito que se na escola a criança for incentivada, ela vai se interessar. Por isso que nós vamos focar nos jovens e nos professores. Tá? Esse ano, quando o departamento foi criado, o autor presente já estava em fase de cadastramento, e esse ano nós inserimos uma novidade. Nós estamos fazendo os encontros com os autores infantis na escola normal, que é o antigo magistério, para preparar as pessoas que vão ser contratadas para trabalhar com os pequeninos no ensino, para sensibilizar essas pessoas que vão ser professores amanhã. Tá? Então essa é uma primeira mudança que a gente fez ainda com o carro andando. Tu falava do Gabriel Pensador. É uma abordagem possível, tá? Eu acho que a festa literária ela tem que fazer as pessoas virem para o livro pelos mais diversos caminhos. Pelo teatro, pelas artes visuais, pelas artes cênicas, pelo cinema. Tá? Tem que vir por todos os caminhos. Agora, a gente tem que ter uma política pública estruturada, baseada em evidência, que olhe para os jovens. Porque se eu começar
com a gurizadinha que está lá no ensino fundamental, eu vou ter muito mais resultado do que se eu fizer a política com quem está saindo do ensino médio, só. Em relação a, assim, para não deixar isso sem terminar, em relação à questão da Feira do Livro, por exemplo, pela conversa que eu tive com a Consuelo, para o próximo ano isso será resolvido, com a adaptação dos critérios, eu não me lembro exatamente, mas algo está previsto para que a feira não fique de fora no ano que vem. Agora, o que eu queria te perguntar, Benhur, é o seguinte, faz algum tempo, não faz muito tempo, talvez um mês, lá na Biblioteca Pública, numa manhã, o governador do estado, Eduardo Leite, e a secretária Beatriz fizeram um balanço, uma apresentação de investimentos muito interessante para os jornalistas. Eu fui lá, porque eu estava sentado ao lado do Juarez Fonseca, então apresentaram os números, esses números do tipo, olha, na LIC dobrou o valor disponível. Mas depois disso, alguém comentou o seguinte, até para o Juarez Fonseca, que falou para mim, eu fui ver no Facebook, e havia comentários do tipo, olha, o governo falou de vários investimentos interessantes, muito bom, mas naquele dia não se falou dos investimentos em livro. Bom, a criação do Departamento de Livro, Leitura e Literatura, ela surge para suprir, né, uma falta. A Secretaria de Cultura não tinha essa estrutura. E... Na verdade, eu te pergunto, não se falou mesmo ou eu me distraí? Não se falou. Porque, vamos lá, o que se teve de investimento grande na Secretaria de Cultura e que, né, nós tivemos investimentos recordes nos últimos anos. Nós tivemos a LIC dobrando, tá? O FAC que sai de 1.800.000 até o FAC que é um investimento direto, né, também para projetos que são apresentados pela sociedade civil e que agora está em 30 milhões. Com a expansão do FAC, nós tivemos um FAC para publicações, tá? Um FAC de 1.600.000 para publicações. Tá? E o outro grande investimento, e essa foi a prioridade da secretária Beatriz nos primeiros 4 anos, foi recuperar a dignidade das nossas instituições. Nós tínhamos instituições que eu brinco com a Doris, que é diretora do Museu Júlio, que ela pegou um museu sem luz e sem piso. Tinha só isso. Só sem luz e sem piso. E hoje nós temos lá um museu que faz atividades para receber escola e antes de receber os jovens, recebe os professores para capacitar os professores para entender as peculiaridades de um acervo tão rico e diverso quanto é o do Museu Júlio de Castilhos. Mas para que isso acontecesse, nós tivemos que investir na qualificação dos nossos equipamentos. Tá? E eu digo nós, embora eu recém tenha chegado na equipe, assim, mas é porque realmente é uma equipe de muita qualidade a nossa. Quais são as prioridades daqui para frente? E aí o livro entra com força. Tá? Nós temos essa adaptação do autor presente, nós vamos aumentar substancialmente os investimentos e o mesmo recurso que a gente vai investir no autor presente para o Estado como um todo, nós vamos investir nos 17 bairros mais violentos do Estado. Então, a gente vai espelhar o programa do Estado. Do Estado. Sabe mapear Porto Alegre, quais seriam, hein? Lembra? Na Zona Norte de Porto Alegre, nós temos ali, eu posso te dar a lista aqui, são 94 escolas públicas estaduais, e nesses 17, são mais do que bairros, a gente chama de clusters, né? São regiões que pegam, em alguns casos, mais de um bairro. Aqui, não precisa, era só curiosidade. Nós temos ali o Rubem Berta, por exemplo, a Vila Cruzeiro. Nós temos em Caxias também, não é só em Porto Alegre, nem só na Grande Porto Alegre. Caxias tem zonas que têm esses índices de violência. E nós vamos fazer lá, já está na nossa lei orçamentária, um grande programa de leitura, com esses princípios que eu te disse, olhando para os menores e olhando também para a capacitação de professor. Nós vamos fazer um programa de residência artística em escolas, e nessa residência artística em escolas é para todos os segmentos, mas também para a literatura. E nós vamos fazer um programa que eu acho, esse foi um desenho que me deixou muito feliz de fazer, porque, enfim, eu tenho um pé na universidade,
Eu sou um pesquisador, eu sei o que a universidade pública contribui para o país, embora nos últimos anos a gente tenha visto a universidade pública ser um pouquinho agredida. Não só pública, né? Não só a universidade em geral. A inteligência de um modo geral. Né? E nós vamos fazer em parceria com a FAPERGS e com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia um programa de bolsas de extensão, porque agora a extensão está curricularizada, ou seja, o jovem sai da universidade se ele tiver 10% de carga horária em atividades de extensão. Pois bem, o jovem tem que fazer programa de extensão. O que o Estado quer? O Estado quer levar arte e cultura para as comunidades, então nós vamos dar bolsas de extensão para os programas que levem arte e cultura para as comunidades. Tá? Equiparado com os valores, né, da Bolsa do CNPq, que paga para projeto de extensão. Para pessoas, essas bolsas. Para pessoas, para jovens estudantes, para criar laços, estreitar os vínculos dos jovens que estão na academia hoje com as comunidades onde eles vão atuar, para que as comunidades entendam o que a universidade faz, porque isso é uma coisa que eu brinco muito com os meus pares na universidade, que é que quando começam a cortar verba, a gente vai fazer abraço na URGS, a gente vai, né, chamar os programas de pós-graduação para se mobilizar, mas se a sociedade não souber o que a gente entrega para eles não quer quem está pagando a conta, se a sociedade que paga a conta não vai se sensibilizar, não entender por que é importante aquilo, não adianta muito fazer abraço, não. Né? Então, como é que a gente mostra para a comunidade? A universidade tem que sair da sua redoma e tem que ir lá. E vai lá para entregar aquilo que a nossa universidade trabalha muito bem. A nossa universidade tem projetos incríveis. E o governo do estado, nesse programa, não vai desenhar os projetos, vai deixar que os coordenadores dos programas de extensão desenhem os projetos e digam. Das universidades como um todo, não só das públicas. Sim. Ó, eu tenho um grupo aqui com aptidão para isso, a gente conversou com essa comunidade está ávida por essas e essas atividades, eu quero tantas bolsas para colocar os estudantes do curso de dança, dos estudantes do curso de teatro, os estudantes do curso de letras, estudantes do curso de educação física, mas que vão oferecer atividades ligadas às manifestações culturais, como capoeira, por exemplo, né, ou circo. Essa abordagem vai ser permanente? Vocês vão ficar? É uma abordagem, vão fazer um período, vão ficar lá e saem? Como é que vai ser isso? Não, nós vamos abrir o edital no início do ano que vem e como política estruturante de Estado. Tá? O governo vai pagar. A gente quer colocar o maior número de atores da sociedade civil para dentro do projeto, porque isso garante, quando o governo termina, a continuidade. Né? Se a sociedade civil, se o projeto dá certo, né? Se atende às necessidades daquelas comunidades, a própria comunidade vai cobrar a continuidade do programa. Né? Então, esse é um investimento do governo. Eu acho, e aí olhando de fora, né, as razões pelas quais eu topei a empreitada, eu acho que o governo fez um excelente trabalho na cultura nos últimos 4 anos, foi muito investimento, tanto de qualificação de espaços, quanto de ampliação dos recursos destinados, né, à sociedade civil para projetos da lei de incentivo, do Fundo de Apoio à Cultura. E agora eu acho que esse trabalho bem feito, essa credibilidade que a Secretaria de Cultura construiu junto à classe artística, né, e junto ao próprio governo, tá, nos permite hoje pensar em políticas estruturantes. E o Departamento do Livro surge para isso, para fazer políticas como essas. Né? Esse programa que a gente está desenvolvendo e que vai anunciar nos próximos dias, que já está lá na lei orçamentária que foi para a Assembleia Legislativa, já está lá a previsão de gasto para 2024. Fiquei muito, muito feliz quando foi a lei orçamentária de poder ver... Esse programa de leitura. O programa de leitura, o programa de bolsas e o programa de residência artística. O programa de leitura, escolas. Tu poderias detalhar como é que vai funcionar? Quais são assim, os aspectos fundamentais desse programa? Bom, nós queremos, primeiro,
atender jovens de todas as idades, preferencialmente os do ensino fundamental 1, porque é quando se cria o hábito. Tá? Nós queremos sensibilizar professores, então nós não vamos gastar os recursos todos em fazer encontros literários para alunos, nós também vamos investir na capacitação e na sensibilização de professores. A gente está falando em alunos de que idade aí? Aprendeu a ler está no escopo do projeto. Quanto antes, melhor. E aí vão comprar livros, vão fazer como o autor presente, levar autores? Nós vamos fazer... vai se chamar autor presente, já é o nome. Né? Sim, vai manter esse nome. Mas nós não vamos levar só autores. Tá? Nós vamos levar autores, mediadores, contadores de história, porque nem sempre o autor é a melhor pessoa para estimular a leitura. Essa não é necessariamente uma aptidão que todo escritor tem. Sim, nem todo mundo sabe escrever, não sabe necessariamente Exato. contar a história oralmente. É uma competência diferente. Alguns são até tímidos. Alguns são até tímidos. Né? Então, primeiro que tem todo um mercado de contadores de história que estava ficando de fora das políticas públicas de modo geral. E nós temos que trazer essas pessoas porque elas dão resultado. Tá? Se a gente fala em formação de leitor, mediador de leitura, contador de história, dá resultado. Dá mais resultado que autor. No sentido do encontro, né? Claro, porque sem o livro nada se resolve. Agora, como alguém que vai mobilizar a pessoa a tirar... A Ana Maria da biblioteca, ela costuma brincar. Biblioteca, com um monte de livro na estante, é bonito, mas não resolve. O livro tem que sair da estante. Tá? E para tirar o livro da estante, para fazer a gurizada tirar o livro da estante, nem sempre, para esse contato oral, para esse contato do calor humano, o autor é o melhor agente. Nós temos um bom ator e não autor. É verdade. Bem melhor. Exato. Eu li uma frase interessante, uma frase assim, engraçada. O cara que pega o livro numa biblioteca e devolve em seguida, ele cansa a estante. Ele cansa a estante, tem que ficar lá segurando o livro. Agora, qual é o critério que vocês estão adotando assim na escolha do conteúdo, do que eles vão ler? Né? O que vocês pretendem levar? Vão ser só contos, crônicas, poesias? O que vocês querem levar? Tipo de autores? Qual é a ideia? Bom, esse é um ponto fundamental, porque nós temos que... Eu brinco que a gente tem que ver muito bem quem é o destinatário da política. Né? O autor presente ele funciona tendo como destinatário da sua política o escritor. Ele é um programa que contrata escritores. Nós vamos manter isso. Mas nós vamos ter um novo destinatário, que é o público escolar, que é o futuro leitor. Para isso, a gente precisa perguntar para as escolas, por isso que nós estamos num diálogo direto com a Secretaria de Educação e vamos ter que conversar com as secretarias municipais, que é onde está boa parte boa parte dos alunos do Fundamental. No Rio Grande do Sul, por uma distorção histórica da política pública, o Estado ainda tem muito aluno de ensino fundamental, né? Que é algo que a Constituição prevê que é uma atribuição dos municípios. No Rio Grande do Sul isso não se consolidou, então hoje metade da rede estadual é aluno de ensino fundamental, o que facilita um pouco a nossa interlocução porque centraliza, né? A gente, em vez de ter que conversar com 497 municípios para perguntar o que é importante para as crianças do fundamental lerem, a gente pode perguntar para a Secretaria de Estado da Educação, né? Que é a nossa vizinha ali no centro administrativo. Mas nós não podemos deixar os municípios de fora. Como eu disse, quando eu cheguei, o autor presente já estava em andamento, mas o autor presente estava sem compra de livro. E aí eu disse, não, mas a gente tem que comprar livro também. Aí foi bater na porta da secretária Raquel, e a Secretaria de Educação está comprando livros. Então, os autores que estão indo agora mesmo, aliás, amanhã termina o cadastramento das escolas, né? O cadastramento dos autores está feito. As escolas que vão receber os autores, elas recebem orçamento da Secretaria de Estado da Educação para comprar livros daquele autor, né? Que eles estão recebendo na escola.
Então, a Secretaria de Educação está muito parceira. Fica na biblioteca da escola. Fica na biblioteca da escola. Fica na biblioteca da escola. A Secretaria está muito parceira, está querendo trabalhar com a gente, porque se não aprender a ler, Juremir, não aprende nada do resto. A leitura é o básico. Não é fácil desenvolver o gosto pela leitura numa sociedade da imagem, não é? Com tanto apelo, com tanto recurso, a criançada já se desenvolve, a criançada é alfabetizada antes de tudo no celular. Eu vejo assim, os meus sobrinhos têm 2 anos e eles já 3 anos, eles já mexem no celular melhor do que gente grande. E realmente é uma preparação para a imagem, para a tela. Então o desafio de trazer para a leitura, eu imagino, seja cada vez maior. É um desafio grande, mas vamos lá. O que tem na tela? Na tela tem 2 coisas. Ou tem uma história sendo contada por imagens, mas que parte, de certa forma, de uma narrativa... Vamos ver, não tem filme que não tem roteiro, né? Ou tem letra. Agora... O que o jovem está lendo, a relação que o jovem está tendo com a palavra escrita, ela é muito instrumental. Tá? Ela é muito instrumental. E a palavra escrita é um instrumento que nós temos. Né? Agora, é um instrumento extremamente sofisticado. E se a gente tiver uma relação muito banalizada com isso, a gente não consegue aproveitar esse instrumento ao máximo. A gente não consegue aproveitar esse instrumento ao máximo. E se não fizer isso, a gente não se comunica como deveria se comunicar, a gente não consegue conversar como deveria conversar, a gente não consegue desenvolver as nossas habilidades nas mais diferentes áreas, seja para quem trabalha com a comunicação, né? Um professor de história, um historiador, ele é tão mais eficaz... No seu trabalho de ensinar a história, quanto mais ele soubesse comunicar, porque saber direitinho todas as datas, saber a linha do tempo, né, é uma coisa. Se comunicar, transmitir aquilo de forma que tenha sentido e que cative o jovem é outra. E isso é habilidade de comunicação, isso é um modo como as pessoas se relacionam com a linguagem. Que a literatura é, digamos assim, a arte que leva isso ao máximo. Então, a nossa relação com a literatura, com a poesia, ela é justamente para nos permitir ter uma relação com a palavra escrita que não seja uma relação tão básica, tão rudimentar. E nem todo mundo vai ser poeta. Nem todo mundo vai sair da escola e escrever o poema sujo. Até nos recados hoje de WhatsApp, os caras já não querem mais escrever. Todo mundo manda áudio. Né? Tem muito áudio. Tem quem não queira receber áudio. Tem quem diga lá, não mande áudio, por favor. Tem isso aí. Agora, o que me mata é o áudio de 1 segundo. Porque o áudio de 1 segundo, ele dá mais trabalho. Eu já recebi ok por áudio. Para tu gravar um áudio de ok, gravar um áudio de ok... Dá mais trabalho do que digitar, o cara tá dirigindo. Okay. Dá pra botar aquela figurinha do polegar pra cima. Do polegar assim, e deu. Áudio de ok é bravo. Porque mas tem uns recados, tem inclusive uma assessora de imprensa, não vou estar dando o nome aqui. Só no áudio. O cara mandou um áudio pra ela e aí depois ele mandou um texto, porque eu não vi a resposta, né? Um jornalista. E aí ela respondeu, tu não leu, acho que é o meu perfil, não sei o quê. Tu não viu o que está escrito ali? Deu o guri foi olhar. O que está escrito? Só manda o áudio. Não recebo áudio. Não recebo. Não adianta mandar áudio, não vou escutar. Porque assessora de imprensa. Um áudio de 5 minutos, por exemplo, já dá um trabalho. Eu fico imaginando, se tu é assessora de alguém com essa delicadeza, imagina o que deve ser a figura. A imagem do cliente está bem cuidada. Né? E é uma relação curiosa com o tempo, né? Porque agora o WhatsApp tem esse recurso de tocar o áudio mais rápido. Sim. Né? Tem velocidade 1,5 e velocidade 2. Sim. Fica a vozinha fininha, assim. Sim, para o cara ouvir rápido. Mas eu tenho uns amigos que eu vou dizer uma coisa, eu tenho que tirar 1 hora para ouvir o áudio. Os caras mandam uns áudios de 6, 7 minutos, aí eu tenho que me concentrar, eu tenho que arrumar um tempo, agora vou ouvir os áudios. Agora vou ouvir o áudio, tem uns faixa que... E quem trabalha comigo sabe que se quiser ser atendido rápido, escreve. Claro, escreve. Facilita.
Menos a chefe. A chefe, se quiser mandar áudio, pode, mas de resto... O chefe pode tudo. De resto... Pode tudo. Escrever, o cara tá aqui, agora o cara, tu pode, né, disfarçadamente dar uma olhada. Agora o cara mandou um áudio, tu tá morto, né? Não tem o que fazer. Só tu estiver sozinho no lugar e tal, porque senão tá... Benhur, durante muito tempo se disse que cultura, do ponto de vista dos políticos, era um problema. A cultura era a prima pobre no orçamento do Estado, sempre o menor, às vezes quase invisível. Além de tudo, se diz que cultura não dá voto, então os políticos se desinteressam um pouco. O governo anterior extinguiu o Ministério da Cultura. Então, neste momento, no Estado, a cultura está sendo bem tratada. Dá para dizer que deixou de ser a prima pobre ou ainda está muito longe disso? Essa é uma pergunta problemática para mim, porque vai parecer que eu gosto só de desafio fácil, só de trabalho fácil. A cultura vem sendo muito bem tratada. Aí essa é a razão pela qual eu vim para a equipe. Então fica parecendo, pô, só quer a moleza. Não é moleza, nunca é moleza. Tá? Não é moleza porque, como eu disse, a gente tem vamos lá. O Rio Grande do Sul chega no século XXI com metade da população sem acesso a saneamento básico. Como é que a gente explica para a sociedade que tem que investir em cultura numa situação como essa? Tá? Muito bem, queremos ouvir Como é que a gente explica isso para a sociedade? Então nunca é fácil, por mais bem que o governo trate a cultura, nunca é fácil porque a gente precisa explicar. Está tirando recursos do saneamento básico. E aí eu digo o seguinte, olha pessoal, não existe nenhum problema desses problemas estruturais que nós temos que vão ser resolvidos ou por uma pessoa ou por uma geração. E o que garante a continuidade das soluções do funcionamento é a cultura. O que garante um trabalho contínuo, o que garante que... nós temos aqui, o Juremir é um pesquisador. Vamos lá, coloca aí nas tuas referências bibliográficas a data dos autores. Tu remonta a quanto? Tem mais de 2.000 anos de história. Volta e meia a gente chega longe. Desde que o Aristóteles formulou a lógica, até que os caras que usam hoje para fazer inteligência artificial... Tem uma regra em alguns cursos que é difícil de cumprir. Eles dizem assim, nenhuma bibliografia com mais de 5 anos. Aí tu diz assim, pô, mas aí cortei tudo. Aí não tem Platão. Não tem... Mas vamos lá, desde que o Aristóteles formalizou a lógica, até hoje, essa lógica que é usada para fazer a inteligência artificial, tem mais de 2.000 anos de desenvolvimento contínuo. Tá? E isso é cultura. Então, quando a gente reforma e restaura um prédio como a biblioteca pública, o Teatro São Pedro deu um salto, né? O Teatro São Pedro deu um salto. O multipalco... Aliás, a primeira vez que o governo do estado coloca recursos do Tesouro para finalizar o multipalco, o que a gente está fazendo é mostrar para a sociedade que as grandes coisas que uma sociedade faz não são obra de uma única geração. E, em geral, está sendo mais acessível em termos de preço de ingresso para ir no Teatro São Pedro do que, por exemplo, Araújo Viana, né, no próprio Bourbon Country ali, está sendo bem mais acessível. Ele te dá alternativas de local, de uma plateia, de uma galeria, né, e é um lugar que tu te sente bem, né? Tu entra lá, tu te sente bem sucedido na vida, né? Parece que é uma coisa bonita, elegante, chique. Tu, porra, olha onde é que eu estou, sabe? Uma coisa boa de Não, o São Pedro tem uma mágica. Tem uma mágica, tu entra lá, tu vê as pessoas deslumbradas com o teto. Agora, as nossas instituições do Estado, os nossos museus, que aliás todos receberam investimento, eles estão abertos todos os dias de forma inteiramente gratuita. A biblioteca pública é tudo gratuito lá. E teve exposições muito boas. Teve exposições Marcel muito boas. Proust, Machado de Assis. A do Machado de Assis, a nossa exposição de obras raras. Eu acho que a cultura está sendo muito bem tratada. Aliás, Carnaval é cultura, Benhur? Claro. Esses dias eu tive um painel. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas eu estou perguntando na visão, né, do Estado, assim, Carnaval é cultura, e na tua visão, evidente. Sim. E é uma cultura muito rica, porque eu sou de Uruguaiana, tá? Eu sou natural de Uruguaiana, que é uma cidade que tem um carnaval fora de época. Fora de época bastante forte. Estou em minoria aqui, então. Tem 2 da fronteira, um de Livramento e um de Uruguaiana. Só eu. Bom, mas em termos de carnaval, Uruguaiana dá um. Uruguaiana dá de relho. Uruguaiana no carnaval é diferenciado. E é cultura tanto pelo que oferece de linguagem artística, de produção cênica, de música,
de literatura, porque, de novo, o samba enredo conta uma história. E de inteligência, de marketing de também, inteligência, saber fazer de marketing, chamado carnaval de imagem, fora de época, aquela coisa toda. E de uma coisa que também é algo que a cultura desenvolve, que é engajamento comunitário. Como é que tu cria laços comunitários? E as escolas de samba fazem isso muito bem. As escolas de samba fazem isso muito bem. Como é que uma comunidade interage com a sua própria realidade, com seus problemas, cria laços, e o carnaval é um bom exemplo disso, né? Agora mesmo a Secretaria de Cultura está com fez um edital do FAC de 30 milhões para festas populares, né? Que é um outro princípio muito interessante da gestão da cultura, que é descentralizar os recursos, mas descentralizar a decisão. A gente disponibiliza o recurso para o município, desde que o município invista também. O município tem que botar dinheiro também, porque esse foi um diagnóstico que o nosso pessoal lá do Fomento fez, que é que o investimento do Estado foi aumentando e o dos municípios foi diminuindo. O Estado está aí, acredita em cultura, investe em cultura, o município vai tirando seu time de campo, né? Então, Porto Alegre, nos últimos 2 governos, não é muito amigo da cultura, não. Olha, eu tenho acompanhado recentemente o trabalho acompanhei o do Gunther, tá? Tenho acompanhado do Henry, e eles têm trabalhado bastante. Eu acho que as pessoas estão lá, querem trabalhar, são bem intencionadas. Eu não vejo, né? Eles têm trabalhado bastante, né? E eles têm brigado por um espaço no orçamento e por espaços físicos e acervos, né? A própria transferência do passo municipal, eu acho que é um indicativo nesse sentido, de que nós temos que ter espaços físicos destinados às atividades culturais. Mas esse edital do FAC, que é um edital de 30 milhões, ele chama as prefeituras a investir e ele faz exigências. Quem é que pode participar? O município tem que ter o seu próprio conselho de cultura, tem que ter o seu plano municipal de cultura, tem que ter o seu fundo de cultura e tem que decidir com a sua comunidade qual é o destino do recurso, né? Então, não é só o dinheiro que está sendo descentralizado, é a tomada de decisão, né? Porque isso que aconteceu né, nós falávamos aqui do Conselho de Cultura, e, de novo, eu acho que a gente tem que olhar para todas as críticas que a gente faz, elas precisam ser sempre muito cuidadosas, porque às vezes a gente critica muito o retrato, né, o instante. O Conselho de Cultura, hoje, pela primeira vez, é um conselho estadual. E isso não é pouca coisa, tá? O que eu quero dizer com isso? A nova lei do conselho, ela reserva representação para todas as 9 regiões funcionais do Estado. A relação dos conselheiros com o governo nem sempre é tranquila. Tem conselheiro que critica a política cultural do governo. E que bom que é assim, gestor público tem que ser criticado mesmo, tem que ser cobrado. Claro, tem críticas e críticas, né? Tem críticas e críticas. Tem crítica que é construtiva, né? Tem crítica que é bem intencionada, tem crítica que não é, mas o gestor público tem que ser criticado, tem que ser cobrado. E a gente tem um conselho com 2/3 de representantes da sociedade civil. Ou seja, nós temos um conselho que a sociedade civil integra de forma majoritária. Quantos membros tem o conselho? Atualmente são 27 membros. Quantos indicados pelo governo? É 1/3 disso. 1/3 disso. 1 minuto e meio para terminar. Passou voando, né? Passou voando. Passa. Beuro, quer dizer alguma coisa que está fazendo, que vai acontecer e tal, que tu queira já aproveitar? Olha, muita coisa vai acontecer. Eu realmente estou muito entusiasmado com a receptividade que o governo tem tido e a sensibilidade que o governo tem tido diante das nossas propostas de fazer um programa de leitura forte, tá? De trabalhar. Se avançou muito no fomento e nos editais. Agora a gente quer falar de política pública, de recurso direto do governo, saindo do tesouro do governo para levar arte e cultura para a gurizada, porque esse é o caminho. Esse é o caminho. A gente precisa entender que
não se trata só de uma dimensão cidadã, de garantir o acesso à arte e à cultura, mas que é próprio do desenvolvimento humano, a sensibilidade estética, o pensamento crítico, que só o contato com uma obra de arte, né, que leva essa nossa... Eu brinco que o que o artista faz é levar ao máximo algo que só, em todos os bichos, só ser humano faz, que é dar sentido para as coisas. Né? E o artista é quem brinca com isso, né? Quem leva isso ao máximo. E experienciar isso, né? Fruindo um bom livro, né? Um bom filme, uma boa música, né? Um bom quadro, faz parte da nossa formação, não só cidadã, não só ética, mas intelectual. E se a gente quiser ter uma gurizada que daqui a alguns meses seja capaz de resolver os problemas, que não são poucos, né, do nosso país, a gente precisa dar para eles uma formação de qualidade, que passa por isso. Então tá tendo muita coisa e eu realmente fico muito feliz de participar disso, embora eu goste de trabalhar fechadinho lá com os livros, fazendo a pesquisa. É menos frustrante, né, Juremir? É menos frustrante, mas trabalhar numa equipe muito boa que acredita realmente nisso tudo que eu estou dizendo para vocês. Beleza, né? Bom papo, dado o recado. Bom papo. Acho que bem esclarecedor. E assim, meu, vai nos mantendo informado, né? Claro. Se tiver de novidades, de projetos aí pra gente tá divulgando aqui. Agradecer também a ausência do professor Luiz Augusto Fischer, né? Luiz Augusto Fischer só Uma pensa brilhante participação hoje do professor. Só pensa em futebol. Só pensa em futebol, nos abandonou. O pessoal da Matinal também, jornalismo, também parceiros nossos. A revista Parentes também, sempre uma revista muito de referência. E lembrando, em dia 12, vai ter a segunda sessão do espetáculo Quem Não Dança, Balança, tá? De autoria da Kátia Bressami, que é uma promoção que eu recebo aqui, o release do pessoal da Durk Sindical, que está com esse espetáculo de música e brincadeiras para a família inteira. Muito bom. Beleza. Pensando bem, volta na semana que vem, 9 horas da manhã. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.